A rivalidade de Vegeta com Goku já existe há mais de 30 anos. Sua primeira luta começou no mangá de Dragon Ball em 1989. Desde então, a obsessão de Vegeta por Goku tornou um dos maiores conflitos da franquia. Confira nesse vídeo se a rivalidade de Vegeta e Goku funciona bem. Vem comigo que esse vídeo tá completo. E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Atila e você está no Atuali Nerd. Goku teve mais rivais quando criança do que depois de adulto, mas Vegeta criou uma espécie de competição interna com Goku. Esse choque de personalidade construiu uma das maiores rivalidades não somente da obra de Dragon Ball, como também de todo anime shonen. Se Goku é o típico herói, Vegeta é o exemplo clássico de um rival à altura. Ambos são Saiyajins apaixonados por lutas e obcecados por se tornarem cada vez mais fortes. Mas o príncipe dos Saiyajins é uma pilha de ego e arrogância, enquanto Goku é muito gentil nas batalhas, cabeça oca e super ingênuo. O drama vem de como Vegeta reage à evolução contínua de Goku. Apesar de suas brigas, Goku leva Vegeta a se tornar um homem melhor. Essa jornada de alma do príncipe dos Saiyajins é uma das partes mais interessantes de Dragon Ball. Já deixa aqui nos comentários o que você acha sobre essa rivalidade de Goku e Vegeta. Na sua opinião, essa é a maior rivalidade do mundo dos animes? Ou existem outras? Comenta aqui embaixo qual rivalidade você acha que é a maior dos animes. Vamos seguir! O que faz uma grande rivalidade? Escrever uma boa dinâmica de rivalidade é como escrever um grande romance. Rivalidades e romances são relacionamentos imprevisíveis baseados em emoções acaloradas. Os dois lados têm que se fascinar, mas permanecem inimigos. Eles refletem um ao outro de maneira distorcida, tornando o conflito profundamente pessoal. Um rival é um problema que a visão de mundo não pode resolver. Eles representam algo dentro da pessoa que ela mesma não quer aceitar. Goku em Dragon Ball Z é basicamente um personagem completo. Dramaticamente não havia mais nada tão interessante para ele fazer. E essa é a razão pela qual Goku se manteve mais ausente nas sagas, com uma frequência maior do que ele esteve por perto. As verdadeiras estrelas de Dragon Ball Z são os personagens que lutam para seguir o exemplo de Goku, como seu filho Gohan, seu ex-rival Piccolo e, claro, o próprio Vegeta. A rivalidade de Goku e Vegeta é, portanto, um pouco unilateral, mas não menos interessante. Na minha opinião, essa rivalidade é um dos atrativos de Dragon Ball. Eles têm profundas diferenças morais e filosóficas, mas muito disso é uma questão que logo no começo era bem mais superficial. Vegeta precisa ser sempre o melhor guerreiro e o seu direito como príncipe da raça dos Saiyajins deve significar que ele é o mais forte. Mas, por trás de toda a sua insegurança, o verdadeiro problema de Vegeta é que Goku é uma pessoa melhor. O relacionamento e a convivência de Vegeta na Terra traz ele de um super vilão a um anti-herói e, eventualmente, a um herói. Duas origens. Vegeta é, dentre todos os personagens de Dragon Ball, um reflexo do que Goku poderia ter sido caso ele fosse criado na sociedade dos Saiyajins. Se seus lugares tivessem sido trocados, Goku seria o senhor da guerra espacial e Vegeta seria o campeão e defensor da Terra. Goku teve as chances que Vegeta nunca teve em sua formação. Goku cresceu em uma relativa paz e foi orientado por bons homens como o vovô Gohan e o mestre Kami. Vegeta, por outro lado, era tão estimado príncipe dos Saiyajins e a pressão que já havia em cima de Vegeta desde o seu nascimento era imensa, pois seu pai, o rei Vegeta III, já o havia rotulado como o guerreiro que superaria os seus poderes. A grande maioria dos Saiyajins adoravam a violência e a força, acreditando que eram as únicas coisas que importavam. Se Vegeta alguma vez duvidou que a força era tudo, sua infância lhe ensinou o contrário. Ele viu sua raça sendo escravizada por Frieza e o universo do tirano, os fracos não tinham futuro e o fracasso significava a morte. Vegeta estava muito orgulhoso de sua herança Saiyajin, mas ele também sabia que os Saiyajins perderam porque não eram fortes o suficiente para enfrentar o tirano.
Mesmo o pai de Vegeta não podia fazer nada contra a força esmagadora de Frieza. Vegeta teve o seu planeta destruído e tudo o que conhecia lhe foi tirado pelas mãos de Frieza. Na vida de Goku, ele aprendeu o valor da justiça e redenção. Na vida de Vegeta, ele aprendeu que a compaixão era uma fraqueza e a vida não tinha valor para os fracos. Seguindo as ordens de Frieza, Vegeta se tornou o super vilão que conhecemos quando ele apareceu. Onde Goku construiu um círculo crescente de amigos e de inimigos reformados, Vegeta massacrou planetas inteiros e tratou os seus companheiros Nappa e Raditz como apenas ferramentas descartáveis. O problema da fraqueza. Inicialmente, Goku é tudo o que Vegeta foi ensinado a odiar. O guerreiro Saiyajin de classe baixa não é nada parecido com os valentões do espaço pelos quais Vegeta encontrou no seu caminho. Vegeta vê Kakaroto, que é o nome Saiyajin de Goku, como ele sempre o chama, como fraco. Goku não zomba de seus inimigos com gracejos sarcásticos e até os deixa viverem para melhorarem suas habilidades e voltarem para se enfrentar. E Vegeta deve se lembrar muito bem disso. Toda a experiência de vida de Vegeta lhe diz que Goku deve ser fácil de derrotar. No entanto, Vegeta sempre é o segundo melhor. Enquanto Vegeta nunca admitiria isso em voz alta, Goku realmente o inspira. Em Goku, Vegeta vê uma vida fora do universo distorcido que ele aprendeu com Frieza. Vegeta é tentado pela pacífica Terra e se deixa apaixonar por Bulma, com quem formou uma família. Mas a sua educação Saiyajin vê a vida doméstica como uma fraqueza. É um paradoxo que Vegeta não conseguiria resolver, o que acabou o levando a ter uma recaída, como vimos na saga de Majin Buu, ao se deixar ser convertido em Majin Vegeta. Para Vegeta, esse paradoxo se concentra até esse ponto em sua obsessão por Goku. Vegeta diz que está com raiva de Kakaroto porque ele não suporta ser o segundo melhor guerreiro, e sim, um Saiyajin de puro sangue não pode fugir de um desafio. Mas Vegeta não consegue resolver a fraqueza que Goku inspirou nele. O príncipe não sabe lidar com ser amado, então ele foca essa confusão emocional com raiva contra o seu rival. Coadjuvante ou principal? Mesmo sendo um cara super carismático, Vegeta é a chave para Dragon Ball que passamos a amar. Ele tem um tom irônico, além de muito sarcástico, que é único entre o elenco. Goku é o herói puro pelo qual você torce, mas Vegeta é o anti-herói pelo qual você torce o dobro e quer ver ele alcançando os seus objetivos. Goku salva o mundo e é um modelo para todos, mesmo que isso não seja nem de perto o que de fato Goku quer. E Vegeta sempre vem escalando o segundo lugar no roteiro. Mas ele tem os melhores insultos da série. Dá pra ver que foi bem construído. O que está escorrendo? É sangue ou é óleo? Nesse ponto, a rivalidade Vegeta e Goku é menos do que uma competição e mais um relacionamento muito conturbado. Goku é um protagonista bobão e Vegeta é o personagem secundário estressado e obcecado para ocupar o lugar do guerreiro mais poderoso do universo. Dragon Ball Super chegou a uma espécie de autoparódia agradável com essa rivalidade, mas não há mais drama a ser explorado, mas suas personalidades ainda se chocam muito bem. Nenhuma nova saga de Dragon Ball pode ser 100% completa sem a presença de Goku e Vegeta. Novos caminhos para ambos trilharem. Com Dragon Ball Super trazendo inúmeras novidades em seu enredo e com seu conceito de multiverso, os poderes tanto de Goku quanto de Vegeta precisavam alcançar novos patamares, e o primeiro passo foi o nivelamento de suas forças. Agora, Vegeta não teria mais que correr atrás de Goku, pois ambos detinham da mesma força quando alcançaram o Super Saiyajin Blue. Mas novamente, Goku, mesmo estando aparentemente equiparado a Vegeta, no torneio entre os universos 6 e 7 que os irmãos Champa e Bills realizaram, Goku se utiliza do Super Saiyajin Blue
combinado com o Kaioken aumentado 20 vezes, mostrando que Vegeta voltaria a ocupar o lugar de segundo guerreiro mais forte, e outra vez forçando o príncipe a correr atrás de Goku. Mas então, Vegeta seguiria sempre à sombra de Goku? E é claro que a resposta foi não. No Torneio do Poder, Vegeta viu Goku dar mais um passo à frente dele quando despertou o Instinto Superior Presságio, que é a forma imperfeita do Instinto Superior. E Vegeta a essa altura já estava 2 passos atrás de Goku. Mas então ele despertou o Super Saiyajin Blue Evolution, que é basicamente a mesma proporção do Super Saiyajin Blue com o Kaioken 20 vezes de Goku. Agora faltava Vegeta ter mais um patamar para se igualar a Goku novamente. Mas aparentemente, com o passar do tempo, ver Vegeta sempre tentando correr atrás de Goku começou a ficar chato e repetitivo. E pensando nisso, Akira e Toyotaro resolveram esse pequeno problema de uma forma muito sábia. Já que Goku tem o Instinto Superior, uma técnica de uso comum dos anjos que nem mesmo os deuses da destruição conseguem dominar, Vegeta seria treinado por Bills, que é um deus da destruição, para que ele se utilize do Hakai e consiga acessar o poder do ego superior. A partir desse ponto, Vegeta não precisará mais andar à sombra de Goku, pois agora Vegeta tem seu próprio caminho de poder para percorrer e aperfeiçoar, não sendo mais limitado pela evolução de Goku, e sim tendo seu próprio aprimoramento. Em resumo geral, podemos dizer que a rivalidade de Goku e Vegeta funciona muito bem em todos os seus aspectos. E dentro do universo de Dragon Ball, essa rivalidade é a grande parte responsável pela evolução de Vegeta. Você tem alguma opinião sobre essa rivalidade de Goku e Vegeta? Comenta aqui embaixo e não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se inscreva aqui no canal. Nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Sua inscrição não é somente um número a mais. Você é a parte mais importante para o desenvolvimento do canal e é por cada um de vocês que fazemos esse trabalho. Muito obrigado de verdade por todos vocês que já estão nessa jornada conosco e fazem parte da nossa família Atuali Nerd. E você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e venha fazer parte da nossa galera também. Aqui falamos sobre animes, games, filmes, trazemos notícias da cultura pop e desse mundo nerd em geral. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, valeu de verdade pelo seu apoio, um forte abraço a todos e te espero no próximo vídeo. Até lá!